Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, o Fundeb, volta a ser debatido na Câmara dos Deputados. Governo federal barra projeto que garantia recursos para pesquisas de doenças raras. Prazo para inscrições para concurso público referente ao cargo de agente comunitário de saúde encerra no domingo, dia 3. Entra em pauta hoje o Enem 2019 e os últimos preparativos essenciais para a prova. E também a ópera Madama Butterfly, que será apresentada neste final de semana aqui na cidade. Notícias, informações e prestação de serviços. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo. Mais uma semana chegando ao fim, mas mais um mês começando. Que novembro seja bom para todo mundo. Isso mesmo, né, Sibeli? Bom dia para você. Bom dia, Leilane. Isso aí, sexta-feira, chegando o final de semana e o mês de novembro também começando. No Bom Dia de hoje, você acompanha as principais notícias do Poder Legislativo e também o que terá de atração para o final de semana. Mas antes, vamos acompanhar alguns dos destaques da nossa região e também do cenário federal no Giro de Notícias. Primeiro destaque do Jornal Diário de Jacareí. Câmara antecipa a devolução de aí cerca de 1,3 milhões de reais para a Prefeitura Municipal. Já foram devolvidos, então, esse valor que eu acabei de falar, de 1,3 milhões de reais. E o presidente da Casa, o vereador Abner de Madureira, disse que conversou com o prefeito Isaías, que inclusive foi ele quem pediu essa antecipação. A medida visa auxiliar o equilíbrio financeiro aqui da nossa cidade. O montante será usado na Santa Casa, com acerto de contas com fornecedores e também folha de pagamento de funcionários. Até o dia 20 de dezembro, a Câmara vai devolver mais 700 mil reais. Em 2019, lembrando que o orçamento total do Legislativo foi de 25,8 milhões de reais. Próximo destaque do jornal O Vale. Com base aliada, prefeito Isaías comemora aprovações na área tributária aqui da nossa cidade. O Isaías falou do projeto que permite o reparcelamento de dívidas, desistência e não ajuizamento de ações de execuções fiscais menores que R$ 1.006 e o cancelamento do Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos, que era destinado à melhoria do asfalto. O fim do PCMM, que é esse Plano Comunitário Municipal de Melhoramentos, beneficiará 1.400 contribuintes com impacto anual de R$ 110 mil. O plano financiou obras em até 50 anos e a pessoas com dívidas de R$ 12 a R$ 40 por mês. Para Arildo Batista, vereador que esteve aqui com a gente semana passada, contrário ao projeto, não é justo anistiar pessoas que não pagaram, criando a cultura de que quem não paga se dá bem. Agora a gente confere o que é destaque no Senado Federal. Projeto para regulamentar sobre aposentadoria por periculosidade deve ser apresentado na próxima semana. Então deve ser enviado aí ao Congresso na semana que vem o projeto que trata de aposentadorias de trabalhadores em condições de periculosidade. A informação é do líder do governo do Senado, o senador Fernando Bezerra, que você vê aí na foto. O texto estará disponível para ser formalizado e a matéria pode ser apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça. A sugestão se deu na votação da reforma da Previdência e fez parte do acordo para garantir a aprovação e também a promulgação. Próximo destaque agora da Câmara dos Deputados. Comissão pode votar medida provisória que desobriga a publicação de documentos de empresas em jornais. Pois é, a Comissão da Medida Provisória pode votar agora, na segunda-feira, dia 4, o parecer da senadora Soraya Tronic, que determina que empresas de sociedades anônimas publiquem só na internet documentos exigidos na Lei das Sociedades Anônimas, como convocação de assembleias, aviso aos acionistas, relatório da administração e demonstrações financeiras. Os documentos ficarão no site da companhia e endereço da Comissão de Valores Mobiliários e Bolsa de Valores, onde as ações são negociadas, os últimos 2 anos sem cobrança. Antes, a lei exigia que documentos fossem divulgados na imprensa oficial e jornais de grande circulação.
O último destaque agora é da Agência Brasil. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, aprovará marcos regulatórios para facilitar investimentos. Segundo o presidente, Maia disse que nas próximas semanas, ao menos 3 pautas importantes que têm como objetivo facilitar o aumento dos investimentos privados no país deverão ser aprovadas em comissões. Entre elas, o novo marco regulatório do saneamento básico, a nova lei de recuperação judicial e o novo marco regulatório das parcerias público-privadas. O presidente da Câmara ainda ressaltou que as reformas administrativa e tributária deverão avançar de maneira conjunta. Bom, e no próximo domingo, milhões de estudantes em todo o país prestarão o primeiro dia das provas do Enem. E hoje aqui no Bom Dia a gente recebe o professor e diretor educacional José Veiga Barragãs para falarmos do dia da preparação e quais são os principais desafios, né? Porque muita gente vai prestar o Enem pela primeira vez. Bom dia em primeiro lugar, professor. Bom dia, Leilane. Bom dia, Sibeli. É um prazer estar com vocês aqui no Bom Dia Jacareí. Vamos tentar tirar todas as dúvidas e passar o que a gente tem de melhor para o estudante. É um momento importante, né? Porque o Enem ele abre portas aí para as universidades, alguns alunos já vão fazer ali a prova como teste, mas em primeiro lugar, qual que é a primeira recomendação, professor? A primeira recomendação nossa, 100%, é manter a calma. Deixar o nervosismo de lado, é uma prova, tá certo que não é uma prova qualquer, é uma prova que vai qualificar você para poder entrar numa universidade federal, estadual, dentre outras que aderem ao programa, e assim também poder conquistar alguns descontos ou tipos de bolsas em algumas faculdades e universidades particulares, né? Mas manter a calma, você ter a calma é o principal, né, foco do estudante. Ele já estudou ao longo do ano todo, ele já dominou o que ele tinha que dominar, ele já tem ciência do que ele tem que colocar em prática, é manter a calma, focar nas questões que ele domina e muita calma também, novamente, ó, calma, 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 já para deixar a calma em ênfase na redação, né? Professor, qual a dica que você dá para quem está prestando o Enem pela primeira vez e outra dica para quem já prestou várias vezes e já teve a frustração de não se dar tão bem no Enem? Quais as suas dicas? Vamos colocar assim, ó, o Enem é uma prova. A dica que eu dou para aqueles que prestaram o Enem e não tiveram sucesso, como no ano passado, em 2018, nós não podemos colocar uma prova porque os alunos vão passar por várias provas na vida deles, certo? Se nós colocarmos essa questão da prova como uma prova sendo o seu insucesso sendo um buraco, você ficar jogado nele, acabou, né? Você tem que usar aquilo como se fosse um trampolim para que você tenha sucesso nas provas seguintes. Se você não teve sucesso, qual foi a disciplina que você não teve sucesso? O que mais te causou problemas durante a realização da prova? Você soube gerenciar o seu tempo? Você soube que, embora você não possa ter artefato nenhum eletrônico, relógio para controlar os minutos de provas, que a gente fala que são 3 minutos sagrados ali para você resolver cada questão, como que você mensura esse tempo? Como que você pode tomar isso daí como lição para as provas seguintes? A gente foca muito nos nossos estudantes, principalmente no nosso cursinho, dessa forma, né? O planejamento do tempo é fundamental e foco naquela disciplina que você não tem tanto domínio. Agora a gente está na sexta-feira, às vésperas praticamente da prova, e acho que muita gente tem aquela coisa de na última hora eu vou revisar todos os conteúdos. Funciona, professor, ou não? Ao longo do, como o senhor bem colocou, ao longo do ano já foi estudado, agora é hora de manter a calma, de talvez parar e falar assim, não, domingo eu me preocupo com a prova. É uma sugestão ou não? Olha, é uma sugestão e é a mais assertiva. De acordo com as nossas psicólogas que compõem o nosso quadro, Érica Lopes e Érica Barragãs, é um erro o aluno querer fazer o famoso revisão, né? Revisando, eu vou revisar, vou me matar, vou estudar. Não, o que você já estudou, você teve ao longo do ano. Foque naquilo que você estudou, relaxe a sua mente no dia anterior, faça o que você gosta, se divirta, tenha foco na prova no dia da prova, no dia 3. Agora teve essa mudança, né? Antigamente as provas aconteciam durante um final de semana. Os sabatistas geralmente ficavam ali esperando todo sábado passar para conseguir realizar a prova à noite, mas agora com essa mudança as provas serão em 2 domingos, Sim. Um na sequência do outro. Como é que a senhora avalia, né, que lida aí com esse pessoal que está ali prestando a prova? Essa mudança talvez seja mais benéfica, não só para os sabatistas, mas para todos os alunos? Eu acredito que quando a gente foca na inclusão de todos, independente de ser sabatistas ou não, ela acaba ajudando de modo geral a população, né? No caso dos estudantes como um todo, né? Olha só, quando você tem a quebra da disciplina,
que você não faz num único dia ou seguidos, né? O que acontece? O aluno tem aquela semana para ele poder realmente, vamos supor na pergunta anterior que a Sibeli me colocou, com relação às disciplinas que o aluno teve maior dificuldade que eu coloquei. Se essa dificuldade for para a prova do segundo domingo, por exemplo, o aluno ainda tem aquela semana e tudo, ele foi muito bem, ele pega aquela força, ele pega aquele engajamento e ainda consegue se sair melhor até do primeiro dia da matéria que ele disciplina. Ele cria como que eu posso dizer, uma relação ali com os dias que garante que ele possa ter muito mais êxito com a quebra desses dias de prova. Agora, professor, tem algumas questões em termos de logística também. Eu ali até fiquei um pouquinho meio assustada, assim, porque diz que o relógio não pode estar com você e mesmo que ele toque, sem estando em outro lugar ou estando lacrado, o aluno vai ser desclassificado? Sibeli, esse é um ponto muito importante, é novo no Enem, agora em 2019. Se você pegou seu celular, desligou seu celular, colocou no saquinho lacrado, mas se ele tocar, vibrar ou fizer qualquer barulho, você está sumariamente desclassificado. Você será considerada de se retirar do local de prova e você será excluído do processo seletivo do Enem 2019. Tá, e um ponto super importante para você que vai prestar o Enem, então, mesmo que o celular não esteja lacrado, tem que desligar, melhor talvez levar, nem ligar. Né? O melhor realmente é nem levar. Evite esse tipo de problema, porque tocou, desclassificou. E aí perde ali o esforço, às vezes, de um ano inteiro, né? Isso, que foi focado ali no Enem. Professor, por que tanta rigidez mesmo? Eu sinceramente, eu não entendi porque mesmo o celular não estando com você, se ele tocar, às vezes ele toca por avisar que mudou de hora. Perfeito, mas hoje em dia existem muitas colas eletrônicas, né? Há processos de colas que a gente nem imagina que exista, por exemplo, entendeu? Há processos Códigos que são sonoros, talvez. Exemplo, nesse caso não seria assim, né, Sibeli? Mas exemplo que nós temos, por exemplo, há colas em brincos, há colas em unhas postiças, há colas em sapato, tudo que a parte de metálico você pode colocar como um receptor de mensagens. Aí o código, ou o que vem, ou o que não vem, aí cada um é que sabe. Evoluiu, né? Professor, essa questão da cola, não é mais na palma da mão, na borracha ali. E lembrando, né, por falar em borracha, lápis, isso tudo não pode levar no Enem. Somente no Enem, no dia, caneta esferográfica preta, transparente, para evitar qualquer tipo de problema. Lapiseira, lápis, borracha, nada disso. E nem caneta azul. E nem caneta azul, por quê? Porque a caneta azul, o leitor pode ser que ele não corrija com exatidão as suas respostas e, de repente, você perde pontos importantes. Então, caneta preta. Esquece a caneta azul. A gente vai continuar a nossa entrevista aqui com o professor José daqui a pouquinho, porque a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, em parceria com a Frente Parlamentar Mista da Educação, promoveu um debate sobre o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil. A Comissão de Educação, em parceria com a Frente Parlamentar Mista da Educação, promoveu um debate sobre o novo Fundeb. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação é a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil. Seus recursos são utilizados por estados e municípios para a remuneração dos profissionais da educação e manutenção das escolas, garantindo o ensino público para 40 milhões de estudantes, desde a creche até o ensino médio. O Fundeb atual, com valor total de 156 bilhões e 300 milhões de reais para este ano, é de natureza transitória e expira em 31 de dezembro de 2020. De acordo com o senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná, o novo Fundeb precisa ser aprovado e regulamentado o mais breve possível, tornando-se permanente, recebendo mais recursos da União e sendo mais redistributivo. Fundeb tem que ficar permanente porque educação básica é a prioridade absoluta no Brasil. Educação básica é creche, pré-escola, ensino fundamental, médio, educação profissional, jovens e adultos. Nós temos que, pelo Fundeb, valorizar o professor e o profissional da educação. O Fundeb é composto por impostos e transferências que fazem parte das receitas dos estados, Distrito Federal, municípios e da União.
Esses recursos entram em uma cesta única dentro de cada estado e são redistribuídos às redes estaduais e municipais de ensino de acordo com o número de matrículas de cada uma. A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, chamou atenção para o trabalho conjunto de deputados e senadores com o objetivo de recriar o Fundeb. Acho que o evento mostrou Câmara e Senado juntos. Como é uma PEC que tem tramitação na Câmara e no Senado, com votação de um quórum diferenciado, é muito importante a gente fazer esse trabalho articulado. Então, eu, relatora na Câmara, e o senador Flávio Arnes, relator no Senado, estamos construindo um texto juntos, para que esse texto possa caminhar de maneira mais ágil. Professor, todo ano a gente vê o que virou motivo de piada, mas infelizmente é um assunto sério, de alunos que chegam lá na porta e não conseguem entrar porque esqueceram o documento ou porque chegaram atrasados. Isso ainda acontece muito. O que o senhor, como professor, tem a dizer para esses alunos? Olha, primeiro o planejamento é tudo, certo, Leilane? Certo, Sibeli? Se você não se planejar, aproveite que amanhã é sábado, é feriado, vá até o local, conheça a sua instituição. Nós temos mais de 17, quase 20% dos alunos ainda não tiveram acesso ao seu cartão de inscrição, não sabem do local da prova, e isso daí é jogar com azar, né? Então você aproveita, lembra-se que, né, em relação à parte de transporte, o número de ônibus é reduzido porque é domingo. Se planeje para pegar mais cedo esse seu ônibus, faça o seu trajeto aproveitando o sábado, como eu coloquei anteriormente, veja o seu local da prova, as dificuldades. Lembre-se que no dia não é só você que vai estar, né, no local de prova para poder fazer, junto com você terão centenas, talvez milhares de estudantes, dependendo da escola, da instituição que você vai realizar a sua prova. E o acesso nem sempre é fácil. Nós não podemos contar simplesmente que eu vou pegar o ônibus vai chegar lá bonitinho, certinho. Não. E se der um problema, como que eu vou me sair? Se eu pego o ônibus meio-dia, eu vou chegar meio-dia e 45, se esse ônibus quebra. Tomara que isso não aconteça com nenhum aluno, mas e se acontecer? Como que você vai? Então não deixe para cima da hora. Utilize essa margem como, ao invés de você colocar na sua cabeça que 13 horas os portões fecham, você tem que estar antes das 13, coloque uma hora antes, meio-dia. Esteja no seu local de prova, meio-dia. Tome sua água, descanse, fique tranquilo, saiba que eu sou essa sala. Se acontecer qualquer problema, esquecer um documento, alguém pode te levar. E importante, documento com foto, ok? Professor, o senhor falou um número aí alto até, né? Quase 20% de pessoas que ainda não acessaram o cartão da prova. Isso por falta de interesse? Eu colocaria aqui falta de interesse, porque eles receberam tudo com antecedência, via internet, e-mail, etc. e tal. Né? Sim, eu acredito que falta de interesse seja o ponto mais certo. E depois informa o que aconteceu, que a gente vê na TV sempre, né? Aluno perdeu o horário, isso aqui, por quê? Porque deixou para a última hora. Não deixe para a última hora. Professor, quais matérias vão cair no Enem desse final de semana? Nesse final de semana nós vamos ter português, língua estrangeira, literatura, a parte de história, geografia, filosofia, né, sociologia e a nossa famosa redação. O tema polêmico, a redação. Pontos, né? Como eu sei que não dá pra gente, ninguém tem bola de cristal aqui, infelizmente. É verdade, mas o que dá pra gente chutar que poderia ser um tema da redação? Eu diria que acompanhando a tendência que vem se mostrando no nosso cenário, no nosso Brasil, nós devemos ter temas possíveis. Nós estamos apostando em segurança pública, mobilidade urbana, saúde e possivelmente dentro de questões voltadas ao meio ambiente. Possível, mas nós estamos acreditando em segurança pública, saúde pública e mobilidade urbana. Esses são os temas que nós estamos mais apostando e que preparamos os nossos alunos para poder enfrentar. É bom assistir um jornal ali no final de semana, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Se informar do que está acontecendo. Na verdade, quanto mais informações você tiver referente ao seu meio que o cerca, melhor você deve se sair. Né? Conteúdo é tudo. Daqui a pouco a gente volta a falar mais um pouquinho sobre o Enem, que já começa aí no próximo domingo, mas ainda dá tempo da gente conferir, hoje já é sexta-feira, mas dá tempo de conferir as vagas de emprego oferecidas no posto de atendimento ao trabalhador e quem sabe aí tentar uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Hoje no Pátio você encontra disponível 5 vagas de ajudante de obras, 5 vagas também para pedreiro, 1 vaga para recepcionista e 1 vaga para supervisor comercial.
Mais informações você confere no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br, ou pessoalmente no Atende Bem Trabalhador, que fica na rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade, ali quase em frente ao Colégio Cene Silva Prado, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 até as 4h30 da tarde. E domingo, dia 3, termina o prazo de inscrições para o concurso público aberto pela Prefeitura de Jacareí, referente ao cargo de agente comunitário de saúde. As inscrições devem ser feitas no site IUDS, como você pode ver aí no seu monitor, .org.br. A taxa de inscrição é de R$ 10,68 e a isenção deste valor é assegurada por lei para os doadores voluntários de sangue, desde que comprovada a doação em período de até 12 meses anteriores à publicação do edital do concurso. E para as pessoas cadastradas também no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, você pode ver aí no seu monitor a Lei Municipal 5.978 de 2015 do ex-vereador Donizete Ferpa, que passou aqui pela casa na gestão anterior, na legislatura anterior, que dispõe sobre a isenção aos doadores de sangue do pagamento da taxa de inscrição. Portanto, esse valor aí de R$ 10,68 está isento para quem é doador de sangue e tiver comprovação de doação em até 12 meses anteriores à data de publicação do edital. E a outra lei municipal, que é agora de 2018, que dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição também para as pessoas cadastradas no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Lembrando que a inscrição se encerra no próximo domingo, dia 3. Então, se você tem interesse de prestar esse concurso público, corre que ainda dá tempo, mas é só até domingo. Professora, a prova tem um tempo extenso, começa às 1 da tarde e vai até às 7 da noite. É um período longo para os alunos ficarem concentrados. Sim. Pode levar ali alguma coisa para se alimentar? Como é que vai funcionar essa questão da alimentação durante a prova? O ideal é que a gente leve alguma coisa. Vamos tomar como base assim o estudante que chega lá meio-dia, né? Independente se ele fez as refeições dele anteriormente ou não, ele pode ficar até às 19 horas, certo? Então, a prova, o portão fecha à 1 da tarde, as provas começam 30 minutos depois, e com a redação do primeiro dia, o aluno pode ficar no local de prova até às 19 horas. Então, o ideal é que ele leve pelo menos umas 2 garrafinhas de água em plástico transparente, certo? Umas frutas, bem leve, tranquilo, que não dê nenhum revertério para o aluno, um chocolatinho para reforçar aí e dar mais energia, e foco no estudo. Vamos que vamos fazer a prova. Agora, professor, a gente falou muito sobre a redação, os possíveis temas. Quando o avaliador está lendo ali a redação, as milhares de redações, o que ele leva em consideração para dar uma boa nota naquela redação? A principal linha de raciocínio do avaliador é o português formal, né? O texto argumentativo dissertativo, o mínimo que não pode ser de 7 linhas, isso tudo o aluno perde ponto e a redação dele é zerada. 7 linhas? Isso. Esse é o mínimo. Tem o máximo também ou não? O máximo a gente trabalha com 25 linhas a 30 linhas. Não pode, aí depois tudo aquilo que a gente trabalha e pede para o aluno não ultrapassar a pauta, não rasurar, não riscar, essas coisas todas que são passadas. Professor, o português ele é levado em consideração mais até do que a maneira de raciocinar da pessoa? Eu acredito que a interpretação leva o raciocínio perfeito. Essa é a nossa linha. É um conjunto ali, né? Professora, então, as últimas dicas diretamente para os alunos que estão acompanhando a gente, para os pais também que estão acompanhando a gente, que são ali, na maioria das vezes... Sofrem juntos, né? Sofrem juntos. E como? São os responsáveis por levar o aluno até o local da prova. O seu último recado. Primeiro, logística. Chegue no local da prova, não coloque que o portão fecha 1 hora. Não. Coloque sempre o que pode acontecer que afaste você desse horário. Chegue meio-dia. Leve uma alimentação leve e adequada para você. Confie naquilo que você estudou e em você mesmo, porque você é a sua chave do sucesso. Se você não acreditar em você, quem mais vai acreditar? Vença. É isso. Só isso. Recado dado. Recado dado. Se por acaso tiver algum sucesso, como o professor falou, é um degrau para o ano que vem, ali, mais conhecimento, mais experiência. É só utilizar isso como um trampolim. Vá para frente. Novamente, vença. Professor, obrigada, viu? Obrigada por ajudar a gente a esclarecer essas últimas dúvidas. Obrigada pela sua participação e fica o convite. A gente está de portas abertas para quando quiser voltar. E nós também do Instituto Educacional SVEG estamos de portas abertas a vocês e a toda a população de Jacareí.
Foi um prazer, obrigado pelo convite a vocês e ao pessoal que está por trás. Okay? Obrigada. É isso aí, boa sorte então mais uma vez para os alunos que no domingo prestam a primeira etapa aí do Enem. A gente vai para o intervalo rapidinho e no segundo bloco vamos conversar sobre a ópera Madama Butterfly, que será apresentada neste final de semana aqui na nossa cidade. Não sai daí, bom dia, volta já. Resgate a vassoura. Utilizar mangueira para lavar a calçada, nem pensar. A mangueira gasta mais de 500 litros de água em meia hora. Se necessário, utilize um balde para jogar água no chão. Vamos cuidar da nossa água. Participe do Água Pede Água. Escolha uma dica Acatu para gravar e envie pra gente. Grave e envie também suas ideias sobre como combater o desperdício de água. Cada gota conta. Economizar água é muito simples. Enquanto eu escovo os dentes, eu desligo a torneira. Enquanto eu faço a barba, eu fecho a torneira também. Esses pequenos detalhes fazem uma grande diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Você está usando o banheiro? E a cozinha? Se cada casa do município de São Paulo deixar 2 lâmpadas acesas sem necessidade durante 1 mês, teremos desperdiçado energia elétrica suficiente para suprir toda a demanda de energia das casas do estado do Espírito Santo durante esse mesmo mês. Fique atento, não desperdice energia. Informação, utilidade pública e prestação de serviço é na TV Câmara Jacareí, canal 39.2. Assista e fique por dentro das ações dos vereadores e das atividades da Câmara Municipal. 39.2 na sua televisão. Sintonize. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Now shush.
O Esporte para Todos do Ministério do Esporte promove diversos projetos e programas, como o Esporte e Lazer da cidade. Eu vim aqui no PELC apresentar para vocês um grande exemplo. Todos nós devemos conservar a criança que existe dentro de cada um. É gratificante, né? Pra gente que é professor. Tem zumba, balé, natação, kickbox, futebol, jiu-jitsu. Se você quiser conhecer mais sobre esse projeto e outros do Ministério do Esporte, acesse o site Esporte para Todos. Já estamos de volta e agora vamos às notícias do Poder Legislativo com algumas das indicações de serviços apresentadas pelos vereadores na última sessão ordinária aqui da Câmara Municipal. Está no ar o Momento Legislativo. Primeiro vereador é o vereador Valmir do Parque Meia Lua do DC, que pede informações sobre o risco de erosão que pode afetar 2 casas no bairro Parque dos Príncipes, região leste de Jacareí. A vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB, pede que a Prefeitura faça serviços de capina e limpeza na rua Inácio Pinheiro, no bairro Jardim Vista Verde, região oeste de Jacareí. E, por fim, a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB, pede ao governo de São Paulo medidas sobre o mato do terreno da Avenida Santos Dumont, no Jardim Liberdade, em área de preservação permanente. Lembrando que todas essas indicações, requerimentos e pedidos de informação você pode conferir no site jacareí.sp.leg.br. Um dos mais populares títulos do compositor toscano Giacomo Puccini estará pela primeira vez em uma cidade do interior do estado de São Paulo. Jacareí recebe neste fim de semana a ópera Madama Butterfly. E hoje estamos recebendo o diretor do espetáculo, Paulo Sper, que vai nos contar um pouco do contexto artístico e também dos preparativos dessa grande produção. Seja muito bem-vindo. Obrigado a todos vocês aí, mais uma vez, por me receber. Essa ópera já passou aí por outras cidades, né? Essa finaliza aqui em Jacareí, um prêmio, na verdade, um presente para a nossa cidade. Queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória, por onde passou, já como é que foi nas outras cidades. Então, nós preparamos 9 espetáculos da Butterfly, sendo 2 em Jacareí, que encerra essa turnê dos 9 espetáculos. A gente começou em Americana, depois fomos para Araras, depois fomos encerrar a semana Guilmar Novaes, que foi uma grande pianista paulista nosso, de São João da Boa Vista, quase divisa com Minas, né? Depois nós voltamos um pouco para o lado de cá, fomos a Santo André, São Paulo, capital, e agora a gente encerra essa turnê no Vale do Paraíba, sendo que Jacareí é a única cidade que recebe a produção dessa ópera. Paulo, conta pra gente um pouquinho, eu estou curiosíssima para saber desse enredo, que é uma ópera italiana que tem um enredo, uma personagem asiática que se envolve com um soldado americano. Fiquei super curiosa. Conta pra gente um pouquinho pra gente ficar com esse gostinho de querer ir amanhã lá. Na verdade, Puccini foi um dos grandes compositores da Itália, né? Foi a Londres acompanhar os ensaios de uma outra ópera sua, Tosca, e lá ele viu que estava tendo uma peça de um escritor, Belasco, que falava sobre a trajetória de uma japonesa que se envolve com um tenente da Marinha Norte-Americana. E ele se interessou pelo argumento e foi ao teatro. E quando acabou a peça, ele ficou apaixonado pelo enredo, foi lá no camarim falar com o diretor da peça e falou assim: eu quero musicar essa peça. E o diretor, que já conhecia Puccini pela fama do compositor, falou: pode fazer com ela o que você quiser, que eu vou confiar. Ele falou: não tem como não deixar um italiano fazer o que ele quiser, chorando e te agarrando com as 2 mãos pelo pescoço, falando eu quero, eu quero, eu quero. E aí surgiu uma das óperas mais populares de todos os tempos. Butterfly estreou em Milão, no Teatro Scala, em 1904, ou seja, já há 115 anos que a Butterfly percorre todos os grandes teatros do mundo, né? E como é que mantém, né, isso? Porque quando a gente fala 1904, faz muito tempo. Hoje, com a modernidade, tudo
contemporâneo, tão assim, o jovem às vezes não se interessa por coisa que aconteceu lá atrás. Como manter isso vivo ainda, despertar esse gosto do público por ópera? Você trabalha com essa produção de espetáculos, você tem sentido na pele isso? É, claro que é um trabalho muito árduo, muito difícil, mas o jovem não, pelo contrário, ele vai assistir, porque a música, de todas as artes, é a que mais impregna no seu coração, é a música, né? Na sua alma. A música, você pode estar no museu vendo um quadro, mas se você vê aquele quadro com fundo musical, já é uma outra visão que você tem daquele quadro, né? E a ópera é considerada arte total porque ela envolve a música orquestral, ela envolve a música coral, a cenografia, os figurinos, né? O canto, sem a utilização de microfones, quer dizer, tudo no gogó, os cantores, né? Por isso que a gente pede para a plateia sempre silêncio, desligar os celulares. Não é um filme que está pronto, que você vai no cinema e come pipoca e toma Coca-Cola, né? A ópera é um espetáculo ao vivo, tudo pode acontecer. E a gente fala que a ópera é igual futebol, tudo acontece na hora e depois passa. É igual só que você fica rezando. Ao vivo. É, exatamente, como nós estamos aqui, por exemplo. E a música impregna, os jovens vão. O que precisa é você chegar aos jovens. Eu acredito que o Brasil está se adiantando nisso, mais do que a Europa. Tem muitos teatros na Europa preocupados com os sucessores do público, daqueles seus assinantes, né? Porque hoje a maioria dos assinantes da Europa tem 65 anos para cima, né? E aqui no Brasil, na América Latina, não. Os jovens vão. Em São Paulo, 80% do nosso público que lotou teatro é de jovem, até 40 anos. Isso é muito importante, porque a música boa fica, né? Essas músicas que se fazem hoje, não vamos citar os que ganham fortunas aí, daqui 10 anos ninguém vai lembrar deles, né? E Puccini jamais será esquecido. Como Verdi, como Carlos Gomes, que é o nosso compositor. Esse aí perdura para o resto da eternidade. São os grandes gênios, são os monstros sagrados da arte mundial. Para a gente saber um pouquinho mais sobre como é que vai ser o espetáculo de amanhã, vamos acompanhar agora um vídeo que mostra um pouquinho de como será o espetáculo Madama Butterfly.
Uma história triste, trágica, mas ao mesmo tempo cheia de beleza. A gente vê uma personagem central, que é a geisha ali, a grande protagonista da história, mas tem muita gente envolvida. Tem outros personagens, tem os músicos, quem tanto vai estar envolvido nesse elenco? Bom, são 40 músicos na orquestra, nós somos mais quase 70 profissionais, porque são 20 cantores no palco, entre o coro e os solistas principais, né? E eu queria reforçar aqui que nós temos o cônsul norte-americano em Nagasaki, que é o personagem do barítono, que é a voz grave do homem, é feito pelo Tomás Davi, que é um cantor aqui de Jacareí, que começou comigo, tem uma escola de música aqui em Jacareí, depois estudou na EMESP em São Paulo, então foi um grande investimento, eu estou muito satisfeito com o empenho dele, recebeu ótimas críticas em São Paulo, tanto do maestro, quanto do diretor, do público, e o Tomás é daqui de Jacareí, ele vai cantar nos 2 dias, então é bem interessante. E nós também temos o William Nunes, que é o produtor que me acompanha já há 9 anos, que também é aqui de Jacareí. Paulo, como é que foi? De onde que surgiu a ideia de você fazer essa apresentação, Madame Butterfly, e conseguir juntar? Como que você conseguiu reunir esse elenco que você deve ter escolhido gente assim de lugares bem diversos? Como é que foi a montagem disso tudo? É porque assim, nós fazemos sempre no mês de março, abril, tanto em São Paulo quanto em Jacareí, o concurso brasileiro de canto Maria Callas. Daí saem os vencedores, ou premiados ou finalistas. E todo ano a gente monta um espetáculo com eles. E esse ano o título escolhido foi Madame Butterfly, que eu já tinha feito no sul do Brasil em 2002, completo. Eu fiz em Florianópolis, Porto Alegre e Caxias do Sul. Eu nunca mais tinha feito Butterfly, já há 17 anos. Falei, não, tá na hora de a gente refazer Butterfly, né? Então agora fizemos uma nova produção, que vocês viram aí no vídeo, esse cenário lindo, tá bem interessante, com uns toques modernos, né? Você tem o tio Sam lá apontando para ela, como dizendo, você foi avisada, não caia nessa armadilha do tenente americano, aquele ditado, né? Cada marinheiro e cada porto tem uma mulher, né? E foi o que aconteceu com a geisha Butterfly. Na história ela é uma menina de 15 anos, né? Na verdade, ela não conhecia ele. Ele foi a Nagasaki, comprou uma casa que, segundo a peça, é o costume por 999 anos, ele cita isso na legenda, e tem direito a uma geisha. Ele casa com essa geisha, tem apenas uma noite de núpcias, volta para os Estados Unidos, e depois de 3 anos ele fica sabendo que ele tinha um filho com ela. Só que ele volta casado com uma americana, né? E exigindo o filho. E ela fala que ela está perdida, ela não pode voltar a dançar como ela era quando ela tinha 15 anos, como geisha, então ela prefere morrer. Daí ela pega um punhal que o pai havia deixado, e no punhal tem uma frase muito importante que ela cita na ópera, que é: morra com honra quem com honra não pode viver. E se mata quando ela escuta ele chamando por ela, Butterfly, Butterfly, Butterfly. Quando ela vê ele entrando na casa, ela se mata. E na nossa versão tem uma coisa muito interessante que o diretor cênico, que é um professor muito importante da Unicamp, crítico da Folha de São Paulo, que é o nosso diretor de cena, o Jorge Colli, fez, que ela puxa a bandeira americana da parede e se embrulha nela. E ela morre com a bandeira no peito. E vai ser um espetáculo emocionante. Não, a música é extraordinária. Quem não for vai perder. E tem 2 oportunidades, daqui a pouco a gente fala os dias e horários para você. Bom, a gente faz uma pausa aqui porque agora tem notícias do esporte para o final de semana e a gente vai conferir os principais destaques com a Daniela Santos. Fala pessoal, o Câmara Esporte da semana tá na área e hoje tem basquete, tem rugby e tem bicicross também. Vamos começar falando do basquete então, porque hoje à noite, a partir das 7 horas,
a equipe de Jacareí vai até Bauru para enfrentar os donos da casa pelo Campeonato Estadual de Basquete. A partida vai acontecer no ginásio da instituição Toledo de Ensino e vão entrar em quadra as categorias M16. E amanhã, no sábado, a equipe M16 SESI Jacareí Rugby Preto tem uma partida importantíssima contra o rival São José dos Campos pelo Paulistão. Este jogo vale vaga na grande final do torneio. Caso os jacareienses percam a partida, aí eles precisam torcer para uma derrota do Pastê contra a equipe Taubaté e Ilhabela, que se juntaram especificamente para disputar esta competição. E a gente, é claro, vai ficar de olho e na torcida também. E fim de semana também tem a 9ª etapa do Campeonato Paulista de Bicicross, aqui na pista Luciano Bruni, no bairro Parque Santo Antônio, que é onde nós estamos. Olha só, no sábado, a partir das 2h30 da tarde, tem um super treino com cerca dos 300 atletas que vão participar da competição. E este treino é aberto, portanto você pode trazer a criançada, trazer toda a família para prestigiar. Já no domingo, a partir das 10h30 da manhã, aí sim inicia a competição oficial. E olha que legal, Jacareí está na 4ª colocação no ranking de clubes, num total de 22 equipes. E o Câmara Esporte de hoje fica por aqui e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau! E um projeto aprovado no Congresso que garantiria mais recursos para pesquisas de medicamentos contra doenças raras ou negligenciadas pela indústria farmacêutica foi barrado pelo governo. São doenças como hanseníase, malária e tuberculose. A alegação foi falta de dinheiro. O projeto, que é do Senado, tramitou em caráter conclusivo na Câmara e foi aprovado em julho na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou integralmente o texto, que previa a aplicação de 30% dos recursos do Programa de Fomento à Pesquisa da Saúde para a pesquisa de medicamentos, vacinas e terapias para doenças raras ou negligenciadas pela indústria farmacêutica. Segundo o veto presidencial, o projeto poderia comprometer o fundo e o financiamento de pesquisas já em andamento, além de não contribuir para o aumento do interesse do setor privado no tema. O deputado Luiz Ovando avalia que não haverá prejuízo às pesquisas e que o veto se justifica pela situação econômica difícil que assola o país. Se nós gastarmos recursos em doenças raras com grande volume de dinheiro, nós vamos privar grande parte da população com doenças mais frequentes, não tendo o tratamento adequado. Então isso é preciso explicar e a população tem que entender. Não se tirará das pessoas que já usam medicamentos de doenças raras ou negligenciadas. Isso já é contemplado pelo governo. Isso não vai cair. Apenas o aumento do recurso do investimento. O Programa de Fomento à Pesquisa da Saúde é abastecido pela Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, a CID, que é cobrada sobre a importação e comercialização de combustíveis. O relator da proposta na CCJ da Câmara disse ter ficado surpreso com o veto. Segundo ele, não haveria impacto financeiro, apenas realocamento de recursos. Essas doenças que, apesar de serem raras como doenças individuais, mas no coletivo acometem milhões de brasileiros, vão continuar tendo grande dificuldade em desenvolvimento de novas medicações, em melhoria de qualidade de vida desses pacientes ou até cura de algumas doenças, como o caso da tuberculose, por exemplo. Tuberculose é uma doença infecciosa, muitas vezes negligenciada, e que a gente sabe que vem desenvolvendo resistência aos tratamentos, aos antibacterianos atuais que nós temos. Então é justo uma pesquisa para desenvolver um novo tratamento nos casos de uma tuberculose muito resistente. Então a gente acredita que há uma perda muito grande para doenças raras e doenças negligenciadas e a gente realmente vai estar trabalhando em prol de derrubar esse veto. Paulo, para a gente ver uma produção de porte imenso, como é que vem para cá nesse final de semana, claro que a gente precisa de recursos. Como é que foi assim, essa questão de patrocínio, essa questão de parcerias? O governo do estado ajudou também? Como é que funcionou para que, de fato, esse espetáculo consiga vir por essas cidades e chegar aqui em Jacareí?
Ao longo dos anos a gente tem tido o apoio do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa agora, né, que mudou o nome. Isso tudo através da APA, que é o Amigos da Arte, que é uma OS que repassa esse dinheiro para o Governo do Estado. Da Prefeitura de Jacareí, logicamente, através da Fundação Cultural, e nós tivemos um aporte, uma parte dos recursos da Colgate, que nos ajudou também já pelo segundo ano, nos ajudou ano passado e esse ano. Então a gente conseguiu fazer mais apresentações, né, da ópera. Então eu queria agradecer a parte aqui da Fundação Cultural, toda a equipe, o Bruno de Castro, que é o presidente, por todo o apoio, a Girlane da assessoria, que nos apoiou muito, e todos os envolvidos aí, para esse espetáculo poder acontecer, porque é um espetáculo que gera 70 empregos diretos, quer dizer, não é pouco, não é? Além do movimento economia, né? Exatamente. Tem só um comentário aqui do Milton Kudamatsu. Ele fala assim: um abraço ao artista Paulo Esper, que leva o nome de Jacareí ao mundo. Ele manda um espectador nosso aqui, presente, bem presente nas nossas redes sociais, que manda um abraço para você. Agora, obrigado. Paulo, uma curiosidade. São todas as apresentações, leva muita gente, são pessoas, e nessas apresentações ao vivo muita coisa pode acontecer. Eles estão ali sem microfone, sem efeito, eles precisam estar com a voz tinindo toda vez, não vai ter ali mixagem do som, são vários músicos tocando também. Não sei como é que faz essa questão de saúde, se alguém passar mal, quem que vai substituir. Conta pra gente umas curiosidades de bastidores. Já aconteceu alguma coisa assim várias. Que pareceu que assim, nossa, agora... Várias. Tem dia que eu falo, eu preciso rezar mais, estou rezando pouco. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Acontece várias coisas, justamente por ser ao vivo, né? O ano passado, no Romeu e Julieta, por exemplo, na apresentação de São Paulo, o tenor que fazia Romeu esqueceu que ele tinha que entrar em cena e a Julieta começa a fazer o dueto de amor e ele não estava lá. Isso é questões de segundos, que parece uma eternidade para nós que estamos lá. O público, às vezes, que não conhece bem a obra, não sabe. Daí ele começou a cantar dos bastidores. Falei, graças a Deus, pelo menos ele ouviu. Daí no intervalo ele veio, se ajoelhou, me beijou, pediu desculpa. Ai, desculpa, era um italiano ainda. Desculpa, Paulo, esqueci completamente. Quer dizer, isso só acontece na ópera. Porque o problema da ópera é que, além de ser ao vivo, em direto, ela tem a música. No teatro de prosa isso não acontece, porque se você improvisa... Eu já assisti várias peças, inclusive com artistas famosos brasileiros de teatro, que várias vezes que eu fui eles falavam coisas diferentes. Porque ou o texto permite ou ele improvisa. Agora, na música, não, porque a música está lá. Então, você tem que cantar em cima da música. Se passa aquele tempo musical, já perdeu. E é uma orquestra inteira, né? Entendeu? A orquestra não pode parar e falar, vamos esperar agora ele entrar. Não, a orquestra tem que seguir. Ou vamos de novo. Entendeu? Então, é duro, não é fácil, não. Mas, graças a Deus, com a Butterfly, a gente não teve problema nenhum até agora. É os desafios aí da arte, né? E hoje à noite acontece o lançamento do livro O Trisavô Brasileiro, dos autores Mário Fonseca e também da Ana Luísa do Patrocínio. A publicação conta a história do médico e filântropo português Joaquim Moutinho dos Santos, que foi o responsável pelo projeto de construção da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. O evento vai começar às 19 horas, às 7 horas da noite, no endereço que fica lá na rua Tiradentes, número 299, no centro da cidade. Claro, você é convidado. Muita coisa acontecendo, hein? Além da ópera e do lançamento do livro, muita coisa vai acontecer aqui na cidade. Confira agora a programação cultural com o Aleph Gonçalves. Se liga! E aí, lembra que eu falei do Muau, aquele festival de música autoral que está rolando aqui na cidade? Então, neste fim de semana, eles vão passar um documentário contando um pouco sobre o projeto que acontece nos 3 finais de semana aqui. Ele vai passar lá na Sala Mário Lago, na sexta, às 8 horas da noite. Se liga! E olha só, neste fim de semana acontece uma ópera em 3 atos aqui na cidade. Olha só que chique! Ela vai contar a história de amor entre uma japonesa e um americano que acaba com um final trágico e, olha, é baseada em fatos reais. Essa peça ela tem mais de 100 anos de estreia no mundo inteiro e agora acontece aqui na cidade no sábado e no domingo. E também no sábado tem uma exposição de moda sustentável acontecendo lá na Sala Mário Lago. E olha, o domingo está movimentado aqui na cidade. A partir das 9 horas da manhã, lá na Sala Mário Lago, acontece um workshop para você que quer aprender a montar um videoclipe musical.
Logo em seguida, acontece um workshop sobre produção de eventos musicais. E mais tarde, para você ver tudo isso na prática, rola uma discotecagem do acervo Vale Punk, que vai ter uma feira multicultural, food trucks e cerveja artesanal. Tudo isso lá na região do Pátio dos Trilhos. Olha, tem exposição, tem ópera, tem feira multicultural, tem música, comida e cerveja artesanal. Mas se você quiser conferir a programação completa da cidade, é só acessar a página da Fundação Cultural. Até semana que vem, tchau! Gente, falando em programação cultural, eu já estou aqui com a agenda em mãos, agora do mês de novembro. Essa agenda tem toda a programação oferecida pela Fundação Cultural e a Prefeitura aqui de Jacareí. Você encontra nos espaços públicos, lá na própria sede da Fundação Cultural ou também pelo site da Fundação Cultural. Lá tem tudo para você já se planejar para o mês de novembro inteiro e você aproveitar todas as atrações que, olha, não são poucas, oferecidas aqui na nossa cidade. Paulo, então vamos fazer o convite, de fato, a gente tem 2 dias, 2 oportunidades, dá para repetir se gostar muito. Exatamente. E também vai conseguir atender mais gente. Queria que você fizesse o convite aí para a população. Então convidamos aí todos os jacarienses e os munícipes, né, das cidades vizinhas. A ópera Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, cantada em italiano com legendas em português. Não tem desculpa que não vai entender a ópera, porque vai entender. É como se fosse no cinema, mas com a emoção da música ao vivo. Isso é muito importante. No Educa Mais Jacareí, na Sala Ariano Suassuna, amanhã e domingo, dias 2 e 3, às 17 horas, com os convites gratuitos a partir de 1 hora antes do espetáculo. Pode chegar lá, pegar o seu convite, tomar um cafezinho lá no teatro que tem. Nós temos um espaço ótimo em Jacareí para isso. Então estão todos convidados. E aí tem um intervalinho ali no meio da ópera, porque é um espetáculo longo, são 2 horas e 45, se eu não me engano. Exatamente, é isso mesmo, são 2 intervalos de 10 minutos para que o artista possa descansar e ter também aquela tomada de tempo na história, que isso é importante, e dá tempo de a gente sair, tomar uma aguinha e voltar para o seu lugar. Paulo, muito obrigado, sucesso para vocês. E obrigado por trazer o espetáculo aqui para Jacareí para prestigiar a nossa cidade. Viva Jacareí! Todo mundo convidado, então não esquece, amanhã e domingo, a partir das 5 horas da tarde, das 17 horas, você é convidado. Lembrando que precisa chegar um pouquinho antes para pegar o seu ingresso e não perder esse espetáculo que acontece aqui na nossa cidade durante o final de semana. A gente fica por aqui, continue acompanhando o Poder Legislativo Municipal também nas nossas redes sociais. Interaja com a gente, curta e também compartilhe todo o nosso conteúdo. Bom final de semana para você! E logo mais ao meio-dia você acompanha as principais notícias da semana no Notícias de Jacareí com a Daniela Santos. E tem reprise do Bom Dia a 1 hora da tarde e às 11 horas da noite. Obrigada pela sua companhia durante essa semana. Um ótimo final de semana para vocês. Como você viu, final de semana cheia de atrações. Até segunda-feira. Forte abraço e até lá.